Queridos promotores, queridos pastores, queridos membros das igrejas batistas por todo o nosso estado de São Paulo, que bom que estamos tendo este acampamento de promotores de missões online, é o nosso AME, Acampamento de Missões Estaduais. E é interessante que mesmo vivendo esse momento com tanta dificuldade, momento de isolamento social, momento de pandemia, Deus nos proporciona essas ferramentas e podemos fazer eventos, podemos comunicar a palavra pelas ferramentas digitais. Que Deus abençoe você, a sua igreja, e que esta campanha de missões estaduais seja uma campanha com todos estes desafios, mas que seja uma campanha vitoriosa. Nós temos como tema, seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. É preciso que as pessoas possam acessar a mensagem do Evangelho. E nós precisamos construir esses acessos, construir estas pontes. Eu quero olhar com vocês um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler apenas o verso 6 do Evangelho de João, no capítulo 14. A palavra, na versão que eu tenho, diz assim: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Texto da palavra santa do Senhor. Que esta palavra nos abençoe, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para o entendimento. Precisamos observar aqui esse contexto, porque nós estamos pensando em ser ponte, em conectar pessoas, e o texto vai nos apresentar uma verdade basilar, uma verdade que se torna âncora para a nossa fé, porque Jesus disse que Ele é o caminho. Quando nós olhamos esse texto, ele está dentro de um contexto de despedida. Ele está dentro de um contexto quando Jesus está preparando os seus discípulos para o momento crucial, o clímax, o momento mais importante da obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. Ele está a caminho da cruz, ele vai perder a sua vida, ele vai dar a sua vida por nós, ele vai se separar dos discípulos naquele momento da morte, os discípulos vão ter a ausência de Jesus, e depois Jesus vai passar pela morte, mas vai ressuscitar ao terceiro dia, e vai novamente retomar as ações ali com os discípulos após a ressurreição. Os discípulos estão numa sequência de preparação, Jesus lava os pés, temos ali a ceia com os 12, eles estão no cenáculo, e Jesus começa a prepará-los. E nesta preparação, Jesus percebe que os discípulos estão inseguros. Eles estão com tantas incertezas, e Jesus diz assim no verso 14, que dá preparação para o texto que eu li: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe, que o seu coração não fique nebuloso, que a coisa não fique turva para você, incerta. E Jesus está dizendo isso porque ele percebe a apreensão nos seus discípulos. Ele está dizendo que ele vai se separar, ele está dizendo que ele vai para um lugar e os discípulos não podem ir, e a ideia que eu tenho, olhando para esta situação, é que os discípulos estão temerosos porque agora vão ficar sozinhos. Mas depois, essa caminhada de Jesus passa pela cruz, passa pela condenação, passa por perseguição, e o que vai acontecer com Jesus também tem os seus desdobramentos para com os 12, que também vão sofrer perseguição. Posso imaginar também que há um sentimento, porque eles não sabiam o que aconteceria mais à frente, mas há um sentimento, poderia haver um sentimento de perda de tempo. Eu passei 3 anos e meio seguindo este homem e agora ele vai nos abandonar. Há um sentimento como se a obra não estivesse concluída, um fracasso. Hoje, por causa da pandemia no planeta, percebo que alguns estão experimentando isso. Nós temos pessoas na sociedade sofrendo, as autoridades não têm muita certeza de como agir para que essa pandemia seja controlada, e pessoas estão perdendo entes queridos, pessoas estão enfermas, pessoas estão no hospital. E no nosso contexto também nós temos igrejas que estão fechadas, sem as suas atividades presenciais.
Isso tem trazido também muitas incertezas para alguns líderes, promotores de missões também, mas nós acreditamos que realmente o Senhor Jesus Cristo está conosco mesmo neste contexto de pandemia. Nós haveremos de passar. Olha que interessante, porque a igreja não tem atividade no templo, mas a gente tem usado as ferramentas digitais. A igreja e as pessoas estão passando por um momento de isolamento social. Os discípulos também viviam algo semelhante. É muito interessante, porque eles não tinham templos para se reunir. E nós sabemos que a igreja somos nós. É importante que tenhamos o local de culto, mas a igreja somos nós e nós podemos exercer a fé aonde quer que nós estejamos. A perseguição, os discípulos foram perseguidos, mas eles também passaram por um momento de quarentena e de isolamento social, porque nós temos o texto do Evangelho de João no capítulo 20, o verso 19, diz assim: quando chegou a tarde daquele dia, e aqui nós já estamos no contexto após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou e colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos, na sequência, também passam por um isolamento social, por uma quarentena, porque eles estão com medo da perseguição, e Jesus, ressurreto, já aparece a eles. Nós entendemos que a perseguição, a dificuldade, a própria pandemia que estamos sofrendo, elas pressionam, elas dificultam o nosso trabalho, mas a pandemia não vai parar a obra missionária. Nada pode deter a obra do Senhor, nada pode deter a obra que Jesus construiu na cruz e consumou na ressurreição, que é a verdade para a salvação de vidas, e nós precisamos conectar as pessoas colocando esta mensagem de salvação. A história aponta que pessoas, líderes, situações se levantaram para deter a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui a perseguição de Herodes, logo no contexto da igreja primitiva. Nós temos o imperador Nero, um pouquinho mais recente, o comunismo se levantou na União Soviética, com a sua filosofia leninista, marxista, ateísta, dizendo Deus não existe vida após a morte, o que vale é o que você enxerga, o que você apalpa. Não creiam na Bíblia e tentando retirar do planeta a fé no Senhor Jesus Cristo. Igrejas foram queimadas, pastores foram presos, Bíblias foram destruídas, mas o comunismo não deteve a igreja do Senhor Jesus Cristo e nem mesmo a obra missionária pode ser impedida. Nós entendemos que a igreja sempre vence e missões também é a obra do Senhor. Jesus continua: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O que Jesus está colocando aqui agora, para que os discípulos não ficassem ansiosos, preocupados, Jesus está colocando uma continuidade. Ele está trazendo a realidade de que as coisas, mesmo que se tornem difíceis, elas vão ter uma continuidade. Jesus está colocando aqui a expectativa e a realidade da vida após a morte. Jesus está dizendo que tem a casa do Pai. Jesus está dizendo que ele vai voltar à casa do Pai, que ele vai preparar todas as coisas, mas que depois ele volta e ele busca os seus discípulos para que eles estejam indo com ele viver esta eternidade. Interessante que alguns, quando observam esse texto do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas, a gente tem aquela figura do céu, cada um com a sua casinha, mas nós podemos entender também uma casa grande com vários aposentos. O mais importante aqui é que Jesus está dizendo que aqueles que forem alcançados pela graça, que forem salvos, eles vão ter um lugar na eternidade ao lado dele. Pode ser um quarto, um aposento, uma casa. O mais importante é que nós estaremos na casa do Pai. E ele continua falando sobre isso,
E diz assim no verso 4, e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Nós temos nesse momento Tomé que entra em cena, o nosso conhecido Tomé. Ele faz uma pergunta em nome do colegiado, dos discípulos, em nome dos 12, e ele diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E a pergunta de Tomé, que não tinha noção da realidade futura, não sabemos para onde vais, como podemos saber qual é o caminho? Suscita a resposta do Senhor Jesus Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que Jesus está dizendo é que essa preparação que Ele vai fazer, e esse caminho que Ele é, a preparação não é que Jesus vai estar no céu agora mobiliando o seu aposento, a sua casa, Ele não está fazendo reforma lá. A palavra de Deus nos apresenta em algumas ocasiões, e quando Jesus fala, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tudo já está preparado lá na eternidade, esperando por nós. Mas quando Jesus diz que vai preparar, é porque Ele está a caminho da cruz. A preparação para a morada do Pai é a cruz e a ressurreição. E da mesma forma o caminho, quando Ele diz que Ele é o caminho, a obra de Jesus na cruz abriu o caminho, sendo Ele mesmo o caminho para o Pai. É o caminho de volta para a eternidade, para estar com o Senhor. Nós observamos também aqui que o caminho sempre aponta numa direção. E o caminho não é um labirinto. Labirinto, você entra num lugar e tem várias possibilidades, as pessoas ficam perdidas, tem gente que nem sai. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que Ele é um caminho e o caminho aponta sempre numa direção. E o caminho que Jesus aponta para o Pai, o caminho que Jesus aponta para a vida eterna. Paulo tem consciência disso, que ele precisa conectar pessoas. Ele tem como alvo fazer conexão com pessoas para apontar este caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E interessante que nós temos ali em 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 22, que é a divisa para o nosso tema, né? Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E a nossa divisa é, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Nós temos isso em várias versões, você conhece aquela mais coloquial, fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de salvar alguns, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma venha conseguir salvar alguns. Então Paulo tem esta visão de fazer conexão, de ser um acesso para que as pessoas possam ter o contato com a fé no Senhor Jesus Cristo. O que nós observamos aqui nesse tema que estamos propondo para este ano, e essa realidade da nossa responsabilidade de conectar pessoas, nós estamos falando em contextualização. É preciso que a gente tenha uma ação de ir na direção das pessoas, de conviver com essas pessoas na realidade que elas estão, e São Paulo tem várias situações, tem vários aspectos, tem várias etnias, e nós estamos inseridos nesse contexto no estado todo, mas precisamos conviver com essas pessoas para sinalizar o reino. O apóstolo Paulo era um especialista nisso. Interessante que, antes do verso 22, no capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim no verso 16, mas se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se não anunciar o evangelho. É um compromisso dele. Ele perde a oportunidade. Paulo é focado nesta missão de anunciar o evangelho. Ele continua no verso 17. Se, pois, o faço de boa vontade, eu tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Você pode cumprir tarefas, mas você pode exercer o evangelho como uma paixão, um estilo de vida, mostrando para as pessoas que Jesus é o caminho. Ele continua, então qual é a minha recompensa? Verso 18,
é que pregando o Evangelho eu faça gratuitamente e assim não me sirva dos meus direitos ao Evangelho. E aí ele vai falar sobre contextualização. Pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Interessante quando a gente pensa em contextualização, missiologicamente, e num contexto ainda maior, ou notadamente no contexto de missões transculturais, nós temos os níveis de contextualização. O famoso C1, C2, C3, C4, C5, C6. Esses níveis de contextualização a gente interpreta como aproximação da cultura. As pessoas vivem em outra cultura e aí basicamente tem um outro idioma. Como é que você aproxima? Aprendendo o idioma. A pessoa tem uma culinária própria, comer aquela comida. É o clima, o ambiente do lugar, a cosmovisão de mundo. Então esses níveis de contextualização, que são muito mais fortes no contexto de missões transculturais, mas Paulo exercia isso aqui também no seu dia a dia. Eu, pessoalmente, não sou favorável, não apoio, não concordo com o C6. O nível de contextualização C6 diz que você se torna como aquele próprio povo. É como um missionário que vai para uma tribo indígena e aí ele quer viver um nível C6, é como se ele quisesse ser um índio, tornar um índio. Aí ele tira a roupa, fica pelado. Aí o índio olha para ele e fala assim, você é branco por dentro. Não adianta ele ter esse extremo da cultura, mas quanto mais houver aproximação cultural com as pessoas, com a realidade, sem se contaminar, mas para fazer diferença, para exercer influência, é isto o que o Evangelho demanda para cada um de nós, conectar as pessoas. Olha só a experiência de Paulo, que ele diz no verso 19 de 1 Coríntios 9, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Este é o desafio que Paulo apresenta e foi a realidade da sua própria vida, foi a sua paixão de viver em várias culturas, de transitar em várias realidades. Paulo, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, Paulo era um perigo. Ele chegava à beira do rio com as mulheres e ele podia falar aquelas mulheres ali. Paulo chegava na prisão e as pessoas se convertiam dentro da prisão. Paulo chegava diante de filósofos, como ali em Atenas. E estando em Atenas, ele interagiu com aquelas pessoas que trabalhavam com a filosofia e o pensamento, e ele sinaliza o altar ao Deus desconhecido ali, e desta forma ele consegue se expressar, comunicar a mensagem do Evangelho. Ele se expressa bem diante de governantes, por pouco não me persuades a me fazer cristão. Então, desta forma, Paulo nos dá estas lições que precisamos aprender no convívio com as pessoas, conectar as pessoas e sinalizar o reino apontando para Jesus, que é o único caminho. Interessante que eu e você, nós podemos apontar caminhos. A figura agora, quando alguém está perdido numa cidade, a pessoa pede informações. A pessoa vai buscar informações como é que ela encontra o endereço que ela deseja. Isso era muito mais comum no nosso mundo antigamente, né? Hoje nós temos tecnologia, se a pessoa tem um celular, ela mesma andando, ela faz isso, ela digita ali. A ideia é que você seja alguém que dê a informação correta. Se alguém chega para você e fala, qual é o caminho? Você tem que dar o endereço correto. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. A ideia do mapa também. Hoje nós temos tudo no GPS, nós temos tudo no ambiente digital, mas o mapa também vai apontar os caminhos e as direções. A ideia do GPS, a bússola,
Nós precisamos ser como estas ferramentas para sinalizar e apontar o caminho da graça, da redenção e da salvação. Informar de maneira correta, ser um mapa que direcione ao Senhor Jesus Cristo, um GPS ou uma bússola. Uma outra figura interessante para a nossa campanha: São Paulo é conhecido como o estado com as melhores rodovias. Na preparação da nossa campanha, mesmo sem pandemia, nós viajamos com a nossa equipe. Está aqui o Renato, que está nos ajudando com as imagens, as ferramentas digitais, e fomos com a nossa equipe de missões, a nossa equipe de comunicação, e seguimos, e viajamos centenas de quilômetros no nosso estado de São Paulo, estradas boas. São Paulo tem essa qualidade, excelentes vias de acesso. Agora, São Paulo também tem excelentes pontes, e nós percorremos algumas pontes. São Paulo tem excelentes viadutos, e tem um que está sempre aqui na Marginal, o viaduto ali da Ponte Estaiada, que tem, se torna um cartão postal da cidade. As boas estradas, como disse, as ferrovias e também as hidrovias. Muito interessante, porque quando nós passamos ali, fomos na hidrovia Tietê-Paraná, e fomos em Barra Bonita com a nossa equipe. E nós, então, entramos num barco e passamos pela Eclusa. E interessante que o rio, nós temos 2 níveis do rio, ou seja, nós temos que acessar a outra posição do rio. É como se nós que estamos aqui nesse nível, as pessoas que precisam de Jesus estão numa outra dimensão, num outro patamar, e nós entramos naquela Eclusa. E quando entramos ali, o nível da água vai enchendo, e aí há uma igualdade ali na altura, de maneira que o barco que estava navegando numa dimensão mais baixa, ele sobe e ele pode entrar numa outra dimensão, e a Eclusa é um grande exemplo também dessa contextualização, desta conexão que é necessário fazer. São obras de engenharia que nós temos por todo o estado de São Paulo, para que as pessoas acessem os lugares mais diferentes. Se nós temos isso em São Paulo, na questão da infraestrutura, precisamos ter isso em São Paulo também com respeito ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos esta missão também de construir pontes, de viadutos. A ideia aqui é de acessibilidade. Ora, Jesus é o caminho, podemos dizer que é o único caminho. Mas você já viu em rodovias alça de acesso, uma rampa de acesso. E nós podemos ser essa rampa de acesso, essa alça de acesso, para que as pessoas possam conectar o Senhor Jesus Cristo. Como é que nós conectamos as pessoas? Como é que você pode ser uma ponte de acesso para com as pessoas? Posso dizer, numa sequência, primeiro, discipulando, o discipular pessoas. É a própria obra da evangelização. Quando a gente fala em discipulado, não falamos um programa, mas falamos de você estar convivendo com alguém, falar de Jesus a esta pessoa, apresentar o plano de salvação, o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa, a pessoa se converte, você continua com ela e vai ensinando os primeiros passos na fé, vai conduzindo, fazendo com que ela possa amadurecer, integração na igreja. Este é o processo de discipulado. Você pode ser uma ponte em São Paulo, discipulando pessoas. Você pode ser uma ponte em São Paulo, mobilizando a igreja para missões. Interessante que a gente tem uma realidade. Tem crente dentro da igreja que não ama missões. E pode ser uma imaturidade, pode ser um desconhecimento, ele não conhece a história, como é que o evangelho chegou até ele. E é necessário que nós tenhamos promotores, também pastores, líderes, que possam mobilizar a igreja para missões, não deixar a chama diminuir a sua força, e desta forma estar sempre comunicando essa importância da obra missionária, os desafios que temos. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Isso não para. E é ao mesmo tempo. E agora estamos pensando em São Paulo na campanha, em nossa Jerusalém, em nossa Judéia. E depois
temos Samaria, Missões Nacionais, Confins da Terra, a obra de missões mundiais. É preciso ensinar a obra missionária à igreja local e mobilizar a igreja local. Você também constrói pontes intercedendo. A intercessão é primordial para a obra missionária. A gente costuma dizer, e Fernando Brandão fala isso várias vezes, que nós em missões precisamos mais de oração do que de água. E a água é a vitalidade para o corpo. A gente pode ficar sem comer um tempão, mas se você ficar 3 dias sem beber água, você pode vir a óbito. Então, assim como a água ela é importante para a manutenção da vida no nosso corpo e da nossa vitalidade, a oração na obra missionária também é. O grande avanço da obra missionária pelos irmãos morávios, e você conhece muito bem a história, ele nasce fruto de oração. Imagine vocês uma reunião de oração que dura 100 anos sem parar. É uma coisa que às vezes a gente nem tem como imaginar. Aquele grupo de refugiados lá com o conde von Zinzendorf, na Saxônia, e eles começaram uma reunião de oração, e essa reunião de oração não parou mais, e durante 100 anos teve gente que morreu, gente que nasceu, cresceu, casou, e sempre tinha os irmãos ali naquele local de culto, orando ao Senhor pela obra missionária. E eles enviaram vários missionários para o mundo todo, uma grande expansão que vem fruto da oração. Ore por missões, ore pelo seu pastor, ore pela obra missionária, contribuindo. Nós temos realmente esse desafio da contribuição. Jesus foi sustentado no seu ministério pelas mulheres, havia uma necessidade financeira. Eu não preciso gastar tempo aqui para dizer para você a importância do dinheiro em missões, a importância do levantamento de ofertas para o sustento dos missionários, para viabilizar a obra missionária nos seus vários contextos. E é importante que você também tenha este coração voltado a doar para missões, como fruto de gratidão. A obra missionária chegou até você porque teve gente que pagou a conta. Eu gosto sempre de lembrar e voltar no passado, um tempo que não tinha crente no Brasil. Você consegue imaginar o Brasil sem crente? Quando não tinha nenhum crente. Lá na outra América e também na Europa, crentes no Senhor Jesus Cristo olharam para o mapamundi, viram o Brasil e começaram a ser despertados por Deus um amor pela nossa nação para enviar missionários para cá. Só que quando esses missionários vieram, alguém sustentou, alguém pagou a conta, alguém propiciou as condições para que esse missionário viesse trazer aqui. E da mesma forma, nós precisamos investir financeiramente na obra missionária para que esse evangelho chegue em todo o estado de São Paulo, mas também no Brasil e no mundo. Você pode ser ponte, exercendo a sua posição missional específica no campo. Interessante que a gente tenha a questão de missões, que todos são missionários, nós entendemos isso, mas todos nós sinalizamos o reino onde quer que nós estejamos, todos somos missionários, mas existem aqueles missionários que têm um chamado específico, o chamado de Paulo é bem específico com respeito a isso, Deus coloca para uma obra específica, e você precisa estar aberto também, se Deus te chamar, para uma dedicação total, integral na obra missionária. Nós temos agora um convênio com a Junta de Missões Nacionais, que é o Programa de Formação Missionária. Junta de Missões Nacionais está oferecendo àqueles que se sintam vocacionados, que estejam nos vários contextos de São Paulo, que assumam o compromisso de plantar uma igreja numa cidade onde nós não temos uma igreja, ou em lugares onde a gente tem muita gente e poucas igrejas. E a Junta de Missões Nacionais, nesse convênio, está oferecendo formação teológica de EAD. A pessoa mantém o seu trabalho, a pessoa segue a sua vida, mas à noite, nas horas vagas, ela vai plantar uma igreja e ela vai ter a formação teológica nas nossas casas de ensino teológico à distância, tudo custeado pela nossa Junta de Missões Nacionais. Nós temos isso já a caminho, em andamento aqui no estado de São Paulo, e se Deus tocar o teu coração, você pode plantar uma igreja em uma cidade de São Paulo que nós ainda não temos uma igreja que pregue a mensagem do Evangelho ali com o nosso estilo de ser batista. Eu quero terminar olhando ainda esse texto de João, quando Jesus vai falar de continuidade,
para que a gente tire a ansiedade do coração, para que a gente olhe para frente. O nosso futuro está colocado nas mãos do Senhor. Quando tudo isso passar, quando Jesus voltar, a gente vai seguir para a eternidade com Ele, nós vamos viver eternamente com Ele. O nosso futuro já está traçado e Ele é glorioso. Enquanto Ele não chega, a gente trabalha. Porque Jesus, quando trabalha com os discípulos e orienta, e Ele fala a respeito do caminho, Ele vai dizer assim, no verso 12, em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. O que Jesus está dizendo? Que aqueles que o seguirão, iriam seguir, os 12 e todos nós faríamos as obras que Jesus fez, e faríamos obras ainda maiores, que ele disse, porque eu estou indo para o Pai. Na verdade, alguns ficam pensando aqui, inicialmente, que Jesus está se referindo somente a milagres e a sinais. Jesus fez milagres, vários, ressuscitou mortos, transformou a água em vinho, multiplicou os pães e os peixes, curou várias enfermidades. E isso também Jesus faz hoje, através da fé, da oração da sua igreja, dos crentes. Isso não passou. Mas quando Jesus fala das obras, ele está falando de algo maior, porque ele, além de curar, de fazer os seus milagres, Jesus não estava se referindo somente aos milagres, mas ele falava de uma obra completa que ele fez, porque ele também ensinou, ele pregou sermões, ele multiplicou os pães, ele cuidou do suprimento de necessidades. É uma obra completa, é uma obra integral. E ele está dizendo aqui que nós faremos estas obras também. Agora, quando ele diz que nós faremos maiores, porque ele vai para o Pai, é simplesmente por causa de um lapso temporal. Jesus ficou entre nós 3 anos e meio. E já são 2000 anos depois de Jesus que nós estamos vivendo. Então, por essa quantidade de tempo que estamos vivendo, logicamente, a amplitude vai ser maior. Percebam que Jesus estava limitado geograficamente pelo Pai e etnicamente. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fala por pelo menos 2 oportunidades. O Pai colocou limites no Senhor Jesus Cristo, mas depois do Pentecostes já não tem mais limites. Só para você ter uma ideia, no capítulo 3 de Atos, nós temos no capítulo 2 de Atos, no sermão de Pentecostes, quando Pedro prega, já são quase 3.000 convertidos. E Jesus não focou muito nisso. O objetivo dele era sinalizar o reino, cumprir a sua missão, ensinar os 12, ir à cruz e ressuscitar. E o que acontece depois é que a igreja vai se expandindo. Nós temos no capítulo 3 o sermão, o momento da cura daquele homem aleijado à Porta Formosa, e os créditos são dados a Jesus. Porque mesmo que Jesus diga que a gente faça obras maiores, na verdade não somos nós que fazemos, é Ele que faz através de nós. Interessante que quando é o primeiro milagre que é feito sem a presença de Jesus. Eu imagino a situação em que agora os crentes, a igreja primitiva, os apóstolos se tornam protagonistas da missão. Jesus não está no cenário, mas as coisas são feitas pelo poder dele. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, Pedro diz assim, verso 6 do capítulo 3, então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então tudo que a gente faz é em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos fazer obras que são grandiosas para a honra e glória do nosso Deus. Não há competição nossa para com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é hors concours. Mas nós podemos fazer obras significativas que tragam glória ao nome do Senhor e que também abençoe as pessoas. Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Deus o abençoe.